Bom dia, tudo bom com vocês? Dormiram bem? Estão bem acomodados? Que coisa boa. Eu queria começar essa reflexão levando em consideração o fato de que todo mundo tem um sonho. Todo mundo. E eu já tive vários, né? Vários sonhos. Eu me lembro que durante um bom período assim da minha vida, eu queria ser oficial das Forças Armadas. E aí eu descobri uma escola, eu acho que era EPICAR o nome da escola, né? Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. E aí eu me propus a estudar para aquilo e vi que eu até tinha condições de passar no exame, pelo menos no teórico, né? Achei bem interessante aquilo, só que o destino me levou para baile funk, outras coisas, eu não consegui fazer a prova, né? Aí abri mão do sonho, né? Depois eu me lembro que eu atentei para ser um professor, gostei da ideia de ser professor, achava bacana. Claro que com uma motivação completamente diferente, né? Eu odiava todas as aulas que eu tinha, achava que os professores não faziam um bom trabalho. E eu vou ser professor para eu fazer diferente esse negócio. E aí, terminei, não deu certo também, essa questão do professor. Aí depois, eu me lembro, durante um período, eu fiquei muito emocionado com algumas coisas que eu estava... Eu era um adolescente que gostava de ler, de estudar, essas coisas assim, não na escola, né? A escola não tinha nada a ver com isso. Era uma questão minha mesmo. Eu me lembro que eu comecei a ler alguns livros de medicina, eu vou mexer com medicina, acho que é um negócio interessante. Aí depois eu vi tanto que o médico trabalhava e como a vida do cara era difícil, não vou ser médico não, Deus o livre. Né? E assim eu fui tendo alguns sonhos assim ao longo da minha jornada, e hoje eu tenho um sonho bem simples. Né? Meu sonho é ser um velho sábio, é conseguir chegar a ser pelo menos velho, né? Ter ali meus 35 anos, né? Já é velho, né? 35 anos. E poder ajudar principalmente pessoas que começaram no ministério, como foi o meu caso, e que começaram meio que sem ajuda. Eu me lembro que assim que eu comecei, eu saí do seminário, eu marquei com vários pastores da cidade, acho que eu marquei com os pastores errados, né? E aí os que me atenderam me disseram que eu deveria não confiar na igreja, que igreja é traiçoeira, que não sei o quê, e começaram a dar uma visão pessimista, né? Mas graças a Deus eu e segui minha vida, né? Vi que não dava para ouvir todo tipo de conselho. E de forma bem interessante, eu comecei a cultivar isso no meu coração. Cara, eu quero ser um velho, ter experiência para poder auxiliar, ajudar pessoas que, assim como eu, estão começando os seus ministérios e não sabem por onde começar, não sabem como pensar, organizar os pensamentos. A gente, quando termina uma formação, a gente tem um monte de ideia na cabeça, né? Um monte de sonho, e às vezes a gente vai sendo sugado por uma realidade que não é obrigatória, não é a palavra final. E aí a gente vai se envolvendo naquilo e as frustrações do caminho vão nos engolindo. E não é raro que vários pastores, pastoras, gente que lidera comunidades evangélicas como essa, se perdem no meio do caminho. Isso é muito razoável, assim como em qualquer outra vocação ou profissão. E eu quero poder chegar na tenra idade, poder apoiar, servir irmãos e irmãs que estão iniciando no ministério. Esse é meu sonho atualmente. Mas e quanto a você, né? Qual é o seu sonho, né? Você tem algum sonho, algo assim que te move? Você está trabalhando, você está dando passos na direção dos seus sonhos, do seu sonho? Ou não, você está em stand-by, né? Tem uns 10 anos que está aí parado, né? Aquela coisa reclusa. Qual o seu sonho? Às vezes seu sonho pode ser, sei lá, terminar essa graduação, que você já está 8 anos aí lutando, né, para terminar. Aí você terminou a graduação, você tem que entrar numa pós, aí você pensa que talvez vai ser bom, talvez esse seja o seu sonho. Seguir uma carreira acadêmica.
Ou quem sabe montar um negócio, ou fazer do negócio que você tem um negócio promissor, ou um pouco mais promissor, né? Não sei. Felipe e Juan tinham um sonho de ser faixa preta, e agora, Felipe, qual é o sonho? Só preta, acabou, realizou. Vermelha não tem como, porque tem que ser bem velho, né, para ter vermelha. Então, assim, cada um tem um sonho. Qual é o seu sonho? Já pensou sobre isso? É interessante a gente articular sobre a questão do sonho, porque existem sonhos, mas sonhos são diferentes de projetos. Dá para pensar nisso? Sonhos são diferentes de projetos. Projeto tem passo a passo. Tem início, meio e fim. Sonho não. Pode durar a vida toda. Pode ser para sempre. Projeto não. E é razoável isso, porque às vezes a gente está frustrado com os sonhos que nós não conseguimos transformar em projetos. E a gente não dá passos, porque não existem passos. É só um sonho. E sabe de uma coisa? Deus também tem sonhos. Sabia disso? E eu digo mais, Deus tem projetos. E um dos grandes projetos e sonhos de Deus somos nós. Deus nos construiu, Ele construiu a ideia do nós existir. Você já parou para pensar nisso? Que isso faz parte de uma aspiração de Deus, de um desejo de Deus. Deus tem sonhos para nós. Deus tem sonho para a minha vida, Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem um jeito de pensar a nossa história como indivíduos, mas Deus também tem um jeito de pensar a nossa história como povo, como parte uns dos outros. E talvez um dos maiores sonhos e projetos de Deus é algo que eu dei o nome aqui de uma comunidade autêntica. Comunidade autêntica. Esse é um dos maiores sonhos e projetos de Deus. Afinal de contas, Deus arriscou tudo por nós. Deus deu tudo por nós. O fato de Jesus, e você já saber disso, que ele morreu numa cruz, aquela coisa toda, não foi simplesmente para que você recebesse um passaporte para não ir para o inferno e para o céu. Sabia disso? A ideia da morte de Jesus é nos reunir como uma comunidade autêntica, um povo, uma unidade. E quando eu falo disso, eu me refiro principalmente a relacionamentos significativos e unidade com Ele e com os outros. Este aqui é, de fato, o plano, o projeto de Deus. E como é que eu sei disso? Por que eu falo isso com tanta convicção? Porque o próprio Jesus deixou isso muito claro. Nós temos 4 biografias a respeito de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 biografias. 4 pontos de vista diferentes a respeito da mesma história. Alguns privilegiam alguns eventos, alguns acontecimentos, outros privilegiam outros, e assim sucessivamente. Mas o ponto é que o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros 3, porque ele aborda Jesus de um jeito, digamos, um pouco mais teológico, mais denso, mais teórico. Ele não quer falar simplesmente da vida de Jesus. Ele quer explicar o porquê disso. Quem é Jesus? Quem é o homem por trás dos holofotes? Quem é Jesus? E aí João apresenta Jesus como
o verbo. Aí você pergunta, o que significa adjetivo, verbo, advérbio, será que é isso? Não. Verbo é uma palavra que a gente traduz de uma palavra grega chamada logos. Logos, na visão da filosofia grega, coisinha assim, ó, é o princípio existencial de todas as coisas, é a mente do universo. Não é simplesmente o estudo ou a palavra, não, é o princípio existencial de todas as coisas. É a causa não causada. É o que fez com que o todo viesse a existir. É o Logos. É a razão por trás de todas as coisas. É o Logos. É a mente de Deus, a causa não causada. Então João, esse evangelista, esse biógrafo de Jesus, ele apresenta o nosso Senhor como Logos. Aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É um exercício muito simples, você não precisa nem ser um teórico da área de filosofia, é só você pensar, qual é a causa de todas as coisas? Tudo tem uma causa, todo efeito tem uma causa, mas qual é a causa primária? O Logos. Deus é a causa primária. Então João vai tentar mostrar, à medida que as coisas vão acontecendo, como Jesus é o Logos. Então cada milagre, por exemplo, que Jesus vai executando no Evangelho de João, João não chama de milagre. João chama de sinal. É assim que João chama. É um sinal. O que é um sinal, né? Vamos pensar aqui numa placa, né? Proibido não sei o quê, né? Proibido estacionar. O que é uma placa? É um sinal. O que isso significa? Ela é um fim em si mesma? Não. Ela aponta para uma realidade. Qual é a realidade que esta placa aponta? Que eu não posso botar meu transporte, meu veículo nesse negócio aqui. 30 metros para frente, 30 metros para trás. Não é isso que não é a realidade que esta placa aponta? Quando o sinal está vermelho, qual é a realidade que aquilo aponta? Você tem que parar, pô. Agora, se você estiver em Salvador e for 9 horas da noite, você tem que continuar. Você não pode parar. Não importa a cor do sinal, não é isso? Mas, no geral, é isso. O sinal aponta para uma realidade maior. Então, os milagres de Jesus no Evangelho de João é chamado de sinal. Aponta para uma realidade. Qual realidade? De que Ele é o Logos. De que Ele é a mente de Deus. Ele é o Logos encarnado de Deus. É aquele que incorpora toda a vontade de Deus em sua pessoa. Por isso Ele é a verdade. A verdade, que é uma palavra traduzida do grego, aponta para a realidade. Verdade é aquilo que é real. Ele é o que é mais real possível. É a visão mais clara que eu tenho a respeito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Jesus, ele é a imagem, a demonstração visível do Deus invisível. Se eu quero conhecer de fato o Deus Criador de todas as coisas, o meu primeiro olhar é para Jesus, é para o nosso Senhor Jesus. E isso é extraordinário. Então, quando Jesus encarna a nossa realidade, vive a nossa vida, Ele começa o seu ministério, criando uma comunidade. Ele chama para si 12 homens, que Ele os nomeou apóstolos de Jesus. Então, aqueles que andaram com Jesus são os apóstolos, né? Os enviados de Jesus, aqueles que pertencem à comunidade de Jesus. Para que Jesus chama aqueles homens? No Evangelho de Lucas deixa muito claro, para estarem com Jesus, para relacionarem com Jesus.
E é interessante que no contexto da época, isso era comum, né? Jesus não inventou isso. Existiam professores, mestres, tanto gregos como hebreus. Os hebreus eram rabinos, chamavam-se assim, Rabone, ou rabinos. Eles tinham uma ideia de aula bem diferente da nossa, né? Nossa ideia de aula, você sai da sua casa, você vai para a escola, assiste ali alguns minutos, volta para casa. Na ideia de aula do pensamento judaico, você sai da sua casa uma vez e vai caminhar com aquela pessoa durante anos da sua vida, até você se tornar como ele. Esse era o objetivo de todo discípulo. Basta cada seguidor, basta cada discípulo ser como seu mestre. Você encontra isso pelo menos 3 vezes nos evangelhos. Então, aqueles 12 discípulos de Jesus, aqueles 12 apóstolos, eles caminham com Jesus ao longo de 3 anos e meio, praticamente todos os dias. Não era simplesmente para ouvir o que Jesus tem a dizer, era para ver como Jesus era. O dia a dia, convivência, uma comunidade. É isso que Jesus está construindo. A primeira grande ação de Jesus é construir uma comunidade. Isso é tão sério, isto é tão fundamental, que no capítulo 17 de João, já estamos caminhando para os finalmente, para o momento da crucificação de Jesus. Ali você vai ler registrada uma oração de Jesus. Só João registra essa oração. Só João. Belíssima. Se você quiser ler isso na íntegra, faça, cara. Você vai ver como é bonito ver a oração de Jesus. Você queria ver Jesus orando alguma vez na vida? Pode abrir João 17, você vai ver isso. E no meio dessa oração, ele fala ou pede aquilo que é o mais essencial para ele, aquilo que é o mais importante. Ele deflagra, ele demonstra o que está no seu mais íntimo. Ele ora por aqueles primeiros discípulos e pede aquilo que ele mais deseja. Eu gosto do comentário desse teórico, que ele diz o seguinte: às vezes, dizemos que quando alguém enfrenta a morte, suas palavras revelam suas mais profundas paixões, esperanças e sonhos. É por isso que nos esforçamos tanto para honrar os últimos desejos. Em suas últimas horas, Jesus nos dá dicas de quais eram suas principais preocupações. São os últimos momentos de Jesus com aqueles discípulos, o que era mais importante que Jesus tinha que deixar com eles. João capítulo 17 nos narra o que Jesus queria. Vamos ver trechos desta oração. No versículo 11 do capítulo 17, olha só o que Jesus está falando aqui. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Ele está falando com Deus, é uma oração. Pai Santo, tu me deste o teu nome. Agora protege-os com o teu poder, com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos unidos. Tem noção disso? Protege-os. Não protege-os simplesmente os livrando da morte, do mal, da perseguição. Não, protege-os para que eles estejam unidos. Qual é a comparação que Jesus usa para falar desse tipo de unidade, de união? Assim como nós estamos unidos. Olha só o desejo de Jesus. Em versículos anteriores, ele diz um negócio mais ou menos assim, ó: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que Jesus está dizendo? Tem várias coisas boas que a gente poderia ressaltar nesse texto aqui.
Mas uma das principais, e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, vou até deixar uma folha separada só para isso. Eu queria que você pensasse um negócio assim, ó, vamos lá. Existe aqui o que eu poderia chamar de linha da história. A história, ela tem um ponto de partida, um momento. Na Bíblia, a gente chama isso de no princípio. Aqui a história inicia. E a história vai ter um fluxo. Eu não sei onde é que vai acabar esse negócio. Não sei como é que vai ser o fim desse negócio. Mas eu sei que teve um início. Porém, existe uma outra linha sobreposta a esta, que ela não tem nem início, né, eu vou usar o símbolozinho do infinito, e ela não tem nem fim, que a Bíblia revela essa realidade, que é a eternidade. Aquele momento, ou tempo, ou espaço, ou situação, eu não sei como é que eu atribuo a isso, que não existe passado, presente ou futuro. Santo Agostinho, para falar disso, disse que toda a eternidade está perante Deus exatamente agora. Então Jesus, ele aponta para um momento em que nem mesmo o tempo, nem mesmo o princípio existia. Glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo, idade cronológica. O que isto significa? Que o relacionamento ou o nível de relacionamento que Jesus tinha com o Pai era anterior à sua vida e, pasmem, anterior à própria história. Isto significa que o nível de intimidade e relacionamento que Jesus tinha com o Pai, e obviamente com o Espírito que nos é revelado lá em Gênesis, quando você lê a Bíblia, começa a ler a Bíblia, você vai ver, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, pererê, parará, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vai ver a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito e a pessoa de Jesus no momento em que as coisas são criadas, ou seja, existe uma comunidade autêntica dentro da pessoa, acho que isso é heresia, dentro da divindade, melhor dizendo, dentro da divindade. Deus é uma comunidade. E isso soa muito esquisito. Não é verdade? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Existindo. Ou seja, se eu quero experimentar uma vida com Deus, uma vida eterna com Deus, vivendo além das nuances da história, do tempo, do espaço, realmente me relacionar com Deus, eu preciso me relacionar com esta ponte entre a história e a eternidade, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele mesmo disse num versículo ainda anterior a esse, quando ele vai dizendo, ó, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Porque a vida eterna é esta. O que é vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que isso significa? Eu tenho que caminhar com Deus de alguma forma, se eu quero ter vida eterna. Não é sobre um conjunto de regras que eu preciso observar. É sobre um relacionamento que eu preciso cultivar. É totalmente diferente. Quando a gente começa a entender isso, o jogo começa a mudar dentro da nossa cabeça. Eu gosto bastante desse tipo de conceito, porque existe um atributo de Deus,
e que tem muito a ver com essa ideia da filosofia grega, que é uma palavrinha esquisita, né? Que é a palavrinha chamada aceidade. É uma característica, um atributo que só Deus tem, ninguém mais tem, né? O que é aceidade? É aquilo que existe por si só. Meu professor de teologia, ele gostava de dizer que era a causa não causada, né? Aceidade. Então Deus não existe. Deus é a própria existência. É tipo isso, né? Meio louco, mas é tipo isso. Deus não existe, porque o que existe a partir de alguma coisa. Mas Deus não. Para ser Deus mesmo, Ele tem que estar além de tudo que existe, tudo que foi criado. Aí por isso tem uma palavrinha para dar essa característica de Deus, a aceidade. E o mais maluco de tudo isso é que Deus existe, ou é a existência, que é muito mais interessante a gente observar. Eu vou fazer um fluxo aqui para você entender. Em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma comunhão eterna desse Deus. E aí eu gosto muito de alguns teóricos que pegaram emprestado uma palavra grega chamada pericoresis. Aí você vai dizer assim: hoje eu vou aprender uma palavra diferente, uma palavra grega, né? Pericoresis. E aí você vai entender ela aqui, porque dá facinho da gente entender esse negócio. Aí você lembra de quê? De periferia, né? Aquilo que está ao redor. Periferia, periférico. Coré, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de coral. Você vai lembrar de coreografia. Você vai lembrar desse negócio. De dança, de música, de balada, coré. E o cis ali no final, você vai lembrar de fluxo. Essa é a ideia, um sufixozinho que mostra um processo, um fluxo. Então, é um processo de Deus dar as mãos com as outras pessoas da Trindade, em uma dança, um ao redor do outro. Quem começou com esse conceito foi um teórico chamado Gregório de Nazianzo. É um nome bonito. Ele começou a trabalhar o conceito de pericorese, dizendo que Deus está em perfeita comunhão com Ele mesmo ao longo de toda a eternidade. Mas alguns anos mais tarde, quem maturou esse conceito foi esse outro teórico chamado João de Damasco, até chegarmos ali quase 1000 anos depois de Gregório, que foi Tomás de Aquino que trabalhou, cunhou bem o termo ali. Mas quem começou e trouxe pimenta para o vinagrete foi, de fato, João de Damasco, que ele trouxe o conceito da dança. É como se cada pessoa divina tivesse de mãos dadas e dançando junto por toda a eternidade, em uma dança de intimidade, relacionamento, doação, fraternidade, conhecimento uns dos outros. É como se fosse aquele relacionamento, sabe, em que você já está tanto tempo junto com aquela pessoa e você só olha para ela e ela se levanta e pega uma água para você e era exatamente o que você queria. Você já viveu isso? Eu não sei como é que é isso, mas um dia eu chego. Quando ela me olha, eu já penso que ela está brigando, né? O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz hoje? Mas a ideia é exatamente essa, né? Há uma comunhão tão íntima, tão significativa, em que Pai, Filho e Espírito Santo está nesse constante movimento. Constante movimento. E é a isto que Jesus está reportando. Eu vou tirar para vocês não ficarem tontos. Mas esse é o movimento.
Jesus está recorrendo a isso, a dança eterna de unidade e amor que ele tem com o Pai e com o Espírito. E esta é a oração dele, que eles sejam um como nós somos um. Você entende isso? E aí os cuidados que a gente precisa ter para levar em consideração isto aqui são dois extremos complicados. Dois extremos complicados. Eu acho que você não vai ser capaz de entender a Trindade porque os maiores teólogos do mundo não entenderam. Então, a gente não tem o interesse da gente entender a doutrina da Santíssima Trindade. O que você precisa? Você está alinhado com a Bíblia e com as maiores mentes cristãs. O que você pode fazer? Você pode simplesmente confessar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é um. Existe uma divindade, só existe uma divindade, que existe em 3 pessoas. Mas eu não entendo, não tem problema. Acho que ninguém entende. Aí você só fala isso, está tudo certo. Você não tem problema nenhum, você falar só isso, está tudo certo. Deus é 3 em 1. Agora me explica como. Não sei. Aí você faz que nem um cara da Compadecida, né? Só sei que foi assim. E aí quais são os extremos que você tem que cuidar? Quais são os extremos que você tem que cuidar? O primeiro extremo é um extremo que a gente poderia chamar de modalismo. Modalismo. Modal tem a ver com os modos. Maneira de se apresentar. O que é isso? É que existe uma pessoa divina e uma natureza divina. Então, na verdade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa com máscaras e fantasias diferentes. Agora ele está fantasiado de Pai, agora de Espírito, agora de Jesus. Aí ele fica brincando assim. Então, quando Jesus está no batismo dele e que desce o Espírito em forma de pomba e o Pai fala lá do alto, esse é meu Filho amado em quem eu tenho alegria, é uma esquizofrenia de Jesus, na visão do modalismo. Como é que funciona isso? Jesus está falando com ele mesmo desce em forma de pomba. Como é que é esse negócio? Fica meio estranho isso. E aí o segundo exemplo, o segundo extremo que a gente vê, é que na verdade existem 3 naturezas e existem 3 pessoas. São 3 divindades. É quase que um triteísmo. Alguns ainda conseguem hierarquizar isso, aí fica um monarquianismo. O pai mais forte, o filho mais ou menos e o espírito rapa a panela. É um negócio assim, bem meia boca. Dentro de algumas frentes monarquianistas, o Espírito Santo não é nem alguém, é só um negócio, uma energia, uma força. Já vai bem além do que um triteísta vai abordar. Então, são os 2 extremos que eu tenho que ter cuidado quando eu pensar na pessoa de Deus. Por que isto? Por que isto é importante dentro dessa lógica aqui? Justamente pelo fato de Jesus ter orado por nós, para que a gente tivesse o tipo de unidade que Ele tem com o Pai e o Espírito por toda a eternidade. Você precisa entender que o relacionamento de Jesus com Deus não é um negócio dali e ponto final. É de sempre. De mãos dadas. Quando ele ora no versículo 20 e 21, olha só que oração. Não te peço apenas por estes discípulos, os 12, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Logo de cara você vai ver que Jesus orou por nós.
Não somente por estes, mas pelo Felipe Ruano, pelo Elton, pelo Ender, pela Maria, pela Ju, pela Ainoã. Deus, gente, isso é fantástico. Jesus orou por mim. 2000 anos atrás, eu tive um grande intercessor, Jesus, que me apresentou diante do Pai. Olha só que extraordinário. E o que Jesus pediu na oração? Que eles sejam um. Como nós, nessa dança eterna, nessa comunhão eterna, nesse relacionamento rico e sem fim. Como nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E isso aqui é poderoso. É poderoso porque o que tem que ficar claro para nós é que a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros é o nosso maior argumento, não somente da existência de Deus, mas também de que Deus está nas nossas vidas. Entende isso? A nossa comunhão uns com os outros é o nosso maior argumento, não somente da existência de Deus, mas de que Deus está nas nossas vidas. Que eles sejam um. Isso é o que Jesus quer. Este é o sonho de Jesus. É por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus morreu, para que fôssemos um. Como Ele e o Pai são um. Isso é extraordinário. Eu gosto muito de um texto que o João fala mais ou menos isso aqui, ó. Por que eu falo mais ou menos? Porque eu vou dando minhas traduções aqui, aí vocês não vão me tratando como herege, tá? É só porque eu vou trazendo aqui alguns detalhes. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não é uma comunhão, tipo assim, eu vim para o culto todos os domingos este ano. Ou eu participei dos eventos religiosos daquela instituição durante todo o ano. Isso não é comunhão. Isso não é relacionamento. Comunhão não é pertencer a uma estrutura religiosa, a uma instituição religiosa. Comunhão é pertencer a outras pessoas, que também pertencem a mim. Nós somos parte uns dos outros. É completamente diferente. É algo completamente fora daquilo que a gente está acostumado. Tanto que se a gente fosse fazer um grau comparativo, pensando no que seria a oração de Jesus, o que ele quer? Ele quer construir uma comunidade autêntica. Relacionamentos profundos, significativos, gente que pertence a outras pessoas. É isto que Jesus está construindo, é por isso que Jesus morreu, é por isso que ele veio. É por isso que quando ele começa o ministério, ele não começa sozinho, montado num cavalo, gritando para o mundo, e ponto final. Não, ele começa caminhando com pessoas. Vivendo com eles, comendo com eles, vivendo dia após dia. Ora ele chama a atenção de um, ora ele chama a atenção de outro, ora ele chama um para mais perto, para ensinar uma lição ainda mais importante. Mas tudo dentro de um ambiente de convívio, de relacionamento. Então a oração de Jesus é por relacionamentos profundos e significativos. Não para a gente ser parte de uma membresia. Entende isso? É bem diferente. Aí qual é a estratégia do cão, né? O cão também tem o seu jeitinho de lidar, né? Como é que o cão funciona?
O que ele tem assim? Qual é a forma que ele usa como antítese daquilo que Jesus está propondo, daquilo que Deus está propondo? Basicamente, conexões superficiais e descartáveis. É isso. Você tem noção disso? Isso é bizarro. Porque tudo que Deus cria que é bom, o cão, né, ele vem e deturpa. Né? Por isso que o Zé Cabaleiro disse que o cara mais underground que eu conheço é o diabo. No inferno toca cover das canções celestiais. Zé Cabaleiro. Músico maranhense, tá vendo? No inferno toca cover das canções celestiais. É uma música interessante. É basicamente isso. E às vezes vem como uma forma bem sutil e parece que traz comunidade. Eu me lembro quando, pela primeira vez, eu vi assim, uma ferramenta como essa, que você abre, você faz uma ligação, e a outra pessoa que está em outro estado atende. Eu me lembro da sensação. Foi muito esquisito. Porque enquanto estava conectado a um cabo, que estava conectado a um poste, que quando você tirava do gancho ele fazia em Lá maior, né? Aí você meio que entendia porque tinha um cabo, aí você imaginava que tinha um cabo aqui e um cabo lá. Mas quando começou a ficar sem fio, começou a ficar um pouco mais estranho. E aí depois inventaram que você liga e a pessoa aparece. Aí você vê e a pessoa te vê. Aí começou com uma desculpa mais ou menos assim, eu não estou falando que isso é errado, mas é só para a gente entender o contexto. A gente conseguiu aproximar os que estão distantes. Olha que extraordinário! Agora nós somos quase que onipresentes, porque eu posso estar aqui e posso estar em Brasília com os meus parentes e amigos. Hoje é aniversário de fulano de tal, na pandemia teve muito disso. Hoje é aniversário de fulano de tal, o que a gente faz? Uma chamada de vídeo, ele come um bolo lá, eu como um bolo aqui, e a gente fica como se estivesse comendo o mesmo bolo. Não estou falando que isso é errado. Isso é extraordinário, a gente tem que usar tudo que a gente puder para criar relacionamentos, aprofundar relacionamentos. O problema é que à medida que a gente foi aproximando dos distantes, fomos nos afastando daqueles que estão próximos. Este é o problema. O problema é que à medida que a tecnologia foi avançando, e é uma bênção, eu adoro tecnologia, a gente foi saindo do convívio, e foi indo para a margem, e hoje a gente tem muita dificuldade de relacionar, na vida real. Sabe por quê? Porque quando a gente está muito estressado com a esposa, com o esposo, com os amigos ali, a gente não tem como silenciar a conversa. A gente não tem simplesmente como deixar de seguir a tia chata. Agora eu não sou mais teu amigo, tia. Na vida real, não tem mais como. Ex-tia, agora tu é minha ex-tia. Vou te bloquear, vovô. Como é que vai ser isso? A única chance que tem é você simplesmente se afastar. Você não tem como arquivar a conversa, você não ver ali por uns momentos, e depois voltar no dia que você quiser. Você está ali na mesma casa. Se você fizer isso, vai dar problema. E foi exatamente isso que nós construímos com a nossa própria história. A gente começou a se distanciar daquele desejo profundo que Jesus tinha, de construir uma comunidade autêntica, e a gente cedeu à tentação de sobrevivermos com conexões superficiais e muitas vezes descartáveis. Porque agora relacionar com pessoas soa para a gente mais ou menos assim: você vale o que você pode me entregar. Você vale a felicidade que você me traz. Você vale a utilidade que você tem. E no dia que você deixar de ser útil, no dia que você deixar de me fazer feliz, eu te descarto da minha vida.
No dia que se você se mostrar imperfeito para mim, você não tem mais valor para mim. Isso não é comunidade. Isso não é relacionamento profundo e significativo. Isso não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou e trouxe para nós. Nada a ver. Mas esta tem sido a estratégia do bicho. Se a gente for para passar a pensar no que Deus quer, basicamente, é uma comunidade autêntica. É isso que Ele quer. Até mesmo quando a gente recebe críticas destrutivas, de gente tóxica, a gente tem como avançar. A gente tem como ressignificar aquilo. Você acredita nisso? Parece um absurdo, né? Mas tem como. Até as mais horrendas críticas, a gente pode traduzir aquilo na nossa mente e usar para o bem. Se você é uma pessoa emocionalmente estável, tranquilo, ou pelo menos está num dia bom, você é capaz de ser esculachado por alguém e ter um momento de lucidez e pensar assim, por que esse cara está me esculachando? Acho que o dia dele não está bem. Eu vou tentar fazer alguma coisa boa para ele, para que ele possa ficar melhor. Ele não tornou o meu dia melhor, mas eu consigo tornar o dia dele um pouco melhor. E aí você começa a trabalhar em prol daquela pessoa que inicialmente te esculachou e de repente ela desmonta as armas dela. E ela até te pede desculpas. Eu já vivi isso algumas vezes, é bem legal. Porque é a melhor forma de revidar. Paulo chama isso de acumular brasas vivas na cabeça da pessoa. Queimar a cabeça dela, deixar o rosto dela vermelho de vergonha. Ele faz o mal, eu devolvo com o bem. Ele faz o mal, eu devolvo com o bem. Mas num ambiente de conexões superficiais, isso não é possível. Pisou no meu pé, tchau. Não te encontro mais, tu não é mais meu amigo, tu não me serviu, tu errou comigo. Ninguém pode errar comigo. Eu posso errar com todo mundo, eu tenho todas as justificativas do mundo, mas ninguém pode errar comigo. Não é assim que funciona? A regra é essa. Então, eu pensei pelo menos em 3 perguntas que importam para a gente construir uma solução para isso tudo. E a primeira delas é como nós vamos criar uma comunidade que seja realmente irresistível, autêntica, que gere vida. Né? Como é que a gente faz isso? Quais são as coisas que devemos considerar para tornar esse sonho de Deus, a oração de Jesus, uma realidade? Como é que a gente pode fazer isso? Ou então, como podemos ajudar cada vez mais pessoas a experimentarem o que Jesus descreveu na oração dele? Como? Eu acho que são perguntas razoáveis, né? Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o sonho, é a oração de Jesus. E a resposta é, precisa partir do Felipe, de mim. Eu preciso iniciar isso de alguma forma. Eu preciso caminhar na contramão da minha cultura, que me coloca nos trilhos de relacionamentos líquidos, descartáveis, superficiais, e começar a fazer o inverso. E olhar para aqueles que se apresentam como inúteis para mim, e simplesmente entender que isso é uma oportunidade graciosa de Deus, de eu amar alguém da mesma forma como Deus me ama, porque eu sou inútil para Deus. Ele não precisa de mim para absolutamente nada. Ele me ama. Então eu posso reproduzir isso, eu posso distribuir o amor ao inútil. Eu posso olhar para aquele que me ofende e eu posso amá-lo, sabe por quê? Porque Deus me ama e eu o ofendo constantemente. Com pensamentos, palavras e ações. Com atos reincidentes dos mesmos pecados. Olha que absurdo. As mesmas ofensas, mas Deus me aceita. Se Ele, que existe antes de todas as coisas e criou tudo,
me aceita como eu sou, apesar dos meus erros. Quem sou eu para não aceitar o outro? Então eu posso amar tanto o inútil quanto aquele que me ofende. E assim eu poderia pensar nos tipos mais deploráveis de pessoas, e eu poderia chegar às mesmas conclusões. Eu posso amá-lo, porque Deus me amou. Então precisa partir de mim. Porque eu tenho consciência de como Deus me ama, de como Deus interage comigo. E porque eu tenho esta consciência tem que mover na direção das outras pessoas. Dessa forma, você também pode concluir que precisa partir de você. Você pode ser um sinal do reino de Deus. Você pode começar isso na sua família. Você pode começar isso no seu trabalho. Porque você talvez tenha um monte de desculpas do tipo, mas na minha família é assim mesmo. É comum tios não se falarem há 20 anos. Mas com você não vai ser assim. Na minha família nem um casamento perdura. Eu sou o único que ainda me mantenho casado, mas é porque eu estou casado há 1 ano. Mas com você vai durar um pouquinho mais. Talvez até a morte, e que você não morra cedo. Entende? Porque você entendeu isso. Você entendeu o sonho de Deus, o projeto, a ideia de Deus de sermos uma comunidade autêntica. Isto precisa partir de todos nós. Existe uma premissa, uma máxima bíblica que eu acho extraordinária. A primeira e a mais óbvia de todos, de fato, as pessoas, elas precisam de Deus para uma série de coisas. Não somente para fazer coisas impossíveis para nós, né? Deus não é simplesmente um mercador que com a moeda certa a gente consegue dele o que a gente quer. Não é só isso. Nós precisamos de Deus para as coisas triviais do dia a dia. Ele nos sustenta completamente. Eu não consigo dar um passo sequer sem a direção, a permissão e o sustento de Deus. Isso é tão sério que não é nem o meu salário, nem a minha carreira que me sustenta, mas o Senhor. De forma que se eu ficar sem ter como trabalhar, Deus vai me sustentar de alguma forma, que eu não faço ideia como é que vai ser, e nem quero saber. Mas eu sei que vai. Porque não sou eu mesmo o meu próprio provedor. É isso que Jesus está falando para o cão. Quando o cão chega para ele no deserto e diz, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. Tu não está com fome? Jesus meio que bate na cara dele, eu não sou meu próprio provedor, rapaz. É Deus quem me sustenta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Deus que me sustenta. Para com isso. Eu não vou cair nisso, nada. Deus. As pessoas precisam de Deus. Mas uma das coisas que a gente mais esquece, é que pessoas precisam de pessoas. Eu acho hilário, interessantíssimo a maneira como o livro do Gênesis começa. Deus cria, tudo bacana, não sei o quê. Aí no 6º dia cria o homem, a sua imagem e semelhança, é fantástico, é extraordinário. Aí no capítulo 2, é a primeira vez que Deus diz assim, não é bom alguma coisa. Não é bom alguma coisa. Até então estava tudo muito bom, mas a partir do capítulo 2, o não é bom alguma coisa. O que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. E às vezes a gente pensa que só está falando de casamento, mas não é isso. Pensa no contexto. Nós temos aqui o ser humano, olha só, ser humano. Vou botar aqui o ser humano, tu. Aí tu relaciona com Deus, e tu relaciona com os bichos, com a criação de modo geral. Mas tu não tem ninguém igual a ti. Tu não tem um outro. Ou seja, Deus é quem está dizendo,
Se um homem só tem a mim e os bichos, ele é um homem só. Solitário. Sozinho. Ah, Felipe, mas tu não sabe, eu tenho um cachorrinho que é melhor que muita gente. Né, Tami? Que é melhor que muita gente. Eu não gosto muito de cachorro, eu prefiro carneiro. É maldade, né? Assado. Perdi a minha audiência, que ama cachorro. Mas Deus abençoe vocês. Bicho é muito sensacional. O bicho que eu gosto, assim, sem ser para comer, é o cavalo. Mas eu descobri que comem cavalo também. Em alguns países comem. Mas assim, eu não teria coragem. Eu acho. Eu assisti o Poço esses dias, eu não sei. Eu não sei mais nada. Né? Mas é um bicho que eu gosto muito. Mas eu não tenho como olhar para um cavalo, por mais imponente que ele seja, lindo, maravilhoso, castanho, machador, aquela coisa incrível, e comparar aquilo com um ser humano. Não tenho como fazer isso. Impossível. Não é verdade? Se tem alguém para morrer, é o cavalo ou o ser humano? É lógico que eu vou deixar o ser humano morrer, não é isso? Muitos diriam isso. Mas, enfim, o ser humano tem um valor inestimável na criação de Deus. O homem precisa de Deus, mas o homem precisa do outro. Só que algo que eu vim aprendendo ao longo dos anos é que às vezes pessoas parecem uma coisa meio genérica. E que na verdade nós precisamos não somente de um outro, uma outra pessoa. Porque existe isso. Você é muito comunidade, você é muito próximo, você tem um relacionamento significativo com o teu cunhado. Só. Com mais ninguém. Você tem um relacionamento muito significativo com alguém que tem a mesma ideologia e orientação para a vida que você. Mas você não se dá com o diferente. Você não consegue conviver com alguém que contraria os teus pensamentos. Isso é de vital importância para a construção da nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento. Por isso, o ser humano precisa de Deus, o ser humano precisa de outros seres humanos, mas, no geral, nós também precisamos de comunidade, diversidade e unidade. Entende isso? Nós precisamos do diferente. Nós precisamos do debate de ideias, das controvérsias, do outro ponto de vista. Nós precisamos. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de comunidade. Um homem com Deus, com relacionamento forte com Deus, lendo a Bíblia, não sei o quê, todo dia, é uma pessoa sozinha. Um homem com pessoas que são seus semelhantes, que têm as mesmas ideias e não sei o quê, é um guerrilheiro. Mas um ser humano completo, ele tem uma comunidade. Gente diferente dele. Com idades, tipos diferentes. Então eu encerro essa conversa com 3 perguntas. A primeira delas, e muita gente cai nesse primeiro ponto. Você já abriu mão da comunhão, da vida em comunidade, de um relacionamento significativo, profundo, por conta da imperfeição de outra pessoa? Eu confesso que eu já fiz isso e eu me acho um bobalhão. Porque depois é que o cara pensa, né? Mas por que eu abri mão de fulano? Porque fulano é imperfeito, olha quem eu sou. Não é verdade? E quem é perfeito, gente? Não, mas eu não falo mais com ele. Mas por quê? Não, por isso. Só porque ele é diferente de ti? Só porque ele não faz o que tu faz? Mas tu vê que doideira é essa? Mas a gente faz isso, não é verdade?
Tem amigos que não se encontram mais porque um votou em um candidato diferente. Não se falam mais. Até hoje. Isso é bizarro. Mas eu sou de direita e não sei o quê, e fulano é de esquerda. Companheiros e companheiras, ninguém está nem aí para isso. Tá ok? O Bolsonaro eu não sei fazer. Mas é isso, cara. Comunidade. Divergência. Confusão. Caos. A gente precisa disso. Ser contrariado. A gente aprende, a gente cresce, a gente avança. É assim que é. Como você se sente, sabendo que Jesus orou, desejando que fôssemos parte uns dos outros em comunidade? Eu não sei você, mas a primeira líder, eu me sinto muito inadequado. Porque eu já tomei muitas decisões erradas em relação a isso. Porque para mim é muito mais fácil me relacionar com gente parecida comigo. Muito mais fácil, é cientificamente comprovado isso. Mas é na comunidade que a gente realmente se encontra e encontra Deus. Deus não é cristão. Deus não é brasileiro. Deus é completamente outro. Mas Ele quer relacionar comigo. Ele quer relacionar com você. E isto é extraordinário. E por fim, como você pode dar um passo hoje para criarmos juntos o tipo de comunidade que Jesus sonhou para nós? Cada um está num determinado nível. Cada um. Você sabe a sua história, você sabe onde você está nisso aqui. O ponto é que Deus quer que você esteja incluído. E entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que ser parte da IEB e ponto final. Seria muito legal te ter aqui se você for uma boa pessoa. Mas se você não for, vem também. A gente suporta. O ponto aqui é ser parte uns dos outros. E vai muito além da membresia de uma igreja. Vai muito além de se matricular em um curso. Vai muito além de se inscrever num clube de leitura. Vai muito além de usar um ecossistema de uma marca. Vai muito além de fazer um esporte. É ser parte uns dos outros. É como eu olhar para o lado, eu olho para ele, eu sei mais ou menos o que ele quer. Eu só pergunto para confirmar. É isso. Relacionamentos significativos. Do tipo, você não é capaz de fazer nada que me afaste de você. Entende isso? Nada que você faça comigo, você pode me machucar, você pode falar mal de mim, você pode me trair, você pode ser imperfeito, você pode ser tudo de ruim. Eu não vou me afastar de você. Mas por quê? Porque tem sangue de barata? Não, porque eu sei que Deus faz a mesma coisa comigo. Mas Felipe, tu vai sofrer se tu fizer isso. Eu já sofro. Não vou sofrer, eu já estou sofrendo. Só que eu escolhi sofrer por coisas valiosas. E se Deus diz que comunidade é algo valioso, eu quero sofrer pela comunidade. Então eu abro mão de tempo, eu abro mão de sono, eu abro mão do que for necessário para construir comunidade, para ser parte de comunidade. Para estar tão próximo do outro, como se nós fôssemos família. E eu nem conheço direito fulano de tal. Mas eu vou. Eu quero, porque Jesus me orientou a isso. Ser parte. Criar essa pericorese entre nós. Uma dança contínua e eterna.
em que nós, de mãos dadas, vamos nos amando uns aos outros, diferente da Trindade, nas nossas imperfeições. Por isso que o Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, aquilo que Renato Russo cantou, o amor não tem fim, o amor nunca acaba. Sabe por quê? Porque eu não quero, é por isso, acabou, eu não quero que acabe. E se fulano sair, se eu souber eu vou atrás, mas fulano não responde no WhatsApp, eu falo de novo. E assim a gente vai indo, às vezes a gente não consegue dar conta, né? Isso é uma verdade. Eu, pelo menos, eu me relaciono com um monte de gente, eu tenho que pensar direitinho como é que vai ser esse negócio, eu não dou conta. Mas a gente precisa fazer isso. E eu estou me posicionando e já estou te dizendo de cara que se você quer ser meu amigo, eu vou logo te adiantar, eu vou te decepcionar. Isso vão ser várias vezes. Vou te decepcionar muito. Porque eu brinco com cachorro, eu brinco com piada de bicho, eu sou uma pessoa tóxica. É horrível. Mas eu te amo, eu vou brincar com seu gatinho, vou falar, eita, isso na panela. Aí você vai me olhar assim com uma cara de nojo. Por favor, só me ama. Só me ama. Eu vou te amar também. E vou respeitar você. Só que você tem que entender que nós somos diferentes. Mas é na nossa diferença que a gente constrói comunidade. É na nossa diferença que a gente avança. Se eu errar com você, me corrija, não se afaste de mim. Isso é bobagem. Me corrija, diga que eu estou errado. E se eu não aceitar, me corrija de novo. Se eu não aceitar, chama alguém para me acusar, botando ó, Felipe, aqui, ó, fulano está aqui de prova que eu estou te acusando. E tudo bem, assim, Jesus construiu todas as regras necessárias para a gente viver em comunidade. Só não abra mão da comunidade. Só não abra mão da unidade na diversidade. Não abra mão disso. Em razão de nenhum ego inflado, nenhuma arrogância, orgulho, não abra mão da comunidade. E se você se sente fora disto, porque acha que você não precisa de comunidade, você é um tolo, uma tola. Nós precisamos. Você está perdendo muito. E outras pessoas estão perdendo também, porque você não está lá. Não é só sobre você. Não é sobre o que você ganha. Eu me lembro de algumas pessoas que frequentam um ambiente que a gente criou na IEB, que a gente chama de PG. É uma sigla para falar pequeno grupo, é um ambiente de comunidade. Às vezes dá certo, às vezes não, por enquanto está dando tudo certo. E aí alguém chegou para mim e falou assim, eu não estou mais indo ao PG. E sério, que massa! Que coisa fantástica, você agora está acima de Deus, né? Porque até Deus precisa de um PG, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, com o mesmo PG desde toda a eternidade, né? Então, como é que é isso? Não, é porque assim, não me agrega em mais nada. Ah, sim, grande Poseidon. Não agrega? Não agrega. É assim, esse negócio eu acho bobagem, falar da vida. Ah, falar da vida é bobagem. Então você não está ganhando nada. Mas você gostaria de um motivo para você continuar nesse negócio? Eu gostaria de fazer algo mais significativo. Vá para o PG. Mas como assim? Deixe que as pessoas ganhem com você então, Poseidon. E hoje, ele está bem no PG. Feliz, ali à vontade. Não porque é o PG, não é isso. Mas porque ele começou a experimentar comunidade. Unidade na diversidade. É mais sobre isso do que um programa e um evento semanal. Experimente isso. Experimente isso. E eu queria te incentivar, te convidando a ficar de pé junto comigo para a gente encerrar esse momento. Queria te incentivar a refletir sobre essas perguntas. Porque Jesus orou por você também. Sobretudo se você é um discípulo de Jesus. Se você não é, você está totalmente livre da responsabilidade de construir comunidade, obviamente. Mas se você se declara como um discípulo de Jesus, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa orar mais, tá? Daqui, a vontade de Deus é esta.
Você quer saber o que Deus quer da sua vida? A vontade de Deus está aí. É isso aí. Para que você existe no mundo? Está aqui, ó. Jesus já explicou. Agora você não precisa procurar mais. Acabou a crise existencial. Está aqui a resposta. Na comunidade você vai descobrir cada vez mais e nitidamente o seu propósito. Mas é na comunidade. Na unidade em diversidade. É isso. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Não somente aqui, mas a partir de agora. Pensando, sobretudo, nesse terceiro ponto, aonde você está? Qual é o seu próximo passo? O que você precisa fazer para estar mais dentro que fora desse criar comunidade que Jesus orou por nós? Até que a gente seja um, como Ele, o Pai e o Espírito Santo. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus.